A caravana começou a seguir em direção ao poente. Viajavam de manhã, paravam quando o sol ficava mais forte e seguiam de novo ao entardecer. O rapaz conversava pouco com o inglês, que passava a maior parte do tempo entretido pelos livros. Então, passou a observar em silêncio a marcha de animais e homens pelo deserto. Agora, tudo era muito diferente do dia em que haviam partido. Naquele dia, confusão e gritos, choros e crianças e relinchar de animais se misturavam com as ordens nervosas dos guias e dos comerciantes. No deserto, porém, havia apenas o vento eterno, o silêncio e o casco dos animais. Mesmo os guias conversavam pouco entre si. Já cruzei muitas vezes essa areia, disse o cameleiro certa noite. Mas o deserto é tão grande, os horizontes ficam tão longe, que fazem a gente se sentir pequeno e permanecer em silêncio. O rapaz entendeu o que o cameleiro queria dizer. Mesmo sem ter pisado antes num deserto, todas as vezes que olhava o mar ou o fogo, era capaz de ficar horas em silêncio, sem pensar em nada, mergulhado na imensidão e na força dos elementos. Aprendi com ovelhas e aprendi com cristais, pensou ele. Posso também aprender com o deserto. Ele me parece mais velho e mais sábio. O vento não parava nunca. O rapaz lembrou-se do dia em que sentiu este mesmo vento sentado num forte em Tarifa. Talvez ele agora estivesse roçando de leve pela lã de suas ovelhas, que seguiam em busca de alimento e água pelos cantos de Andaluzia. Não são mais minhas ovelhas, disse para si mesmo sem sentir saudades. Devem ter se acostumado a um novo pastor e já me esqueceram. Isto é bom. Quem está acostumado a viajar com as ovelhas sabe que é sempre necessário partir um dia. Lembrou-se depois da filha do comerciante e teve certeza de que ela já havia casado. Quem sabe com um pipoqueiro ou com um pastor que também soubesse ler e contasse histórias extraordinárias. Afinal, ele não devia ser o único, mas ficou impressionado com seu pressentimento. Talvez ele estivesse aprendendo também essa história de linguagem universal, que sabe o passado e o presente de todos os homens. Pressentimentos, como sua mãe costumava dizer. O rapaz começou a entender que os pressentimentos eram os rápidos mergulhos que a alma dava nesta corrente universal de vida, onde a história de todos os homens está ligada entre si e podemos saber tudo, porque tudo está escrito. Maktub, disse o rapaz, lembrando-se do mercador de cristais. O deserto era às vezes feito de areia e às vezes feito de pedra. Se a caravana chegava em frente a uma pedra, ela a contornava. Se estavam diante de um rochedo, davam uma longa volta. Se a areia era fina demais para o casco dos camelos, procuravam um lugar onde a areia fosse mais resistente. Às vezes, o chão estava coberto de sal, no lugar onde um lago devia haver existido. Os animais então se queixavam e os cameleiros desciam e desatolavam os animais. Depois colocavam umas cargas nas próprias costas, passavam pelo chão traiçoeiro e novamente carregavam os animais. Se um dia ficava doente ou morria, os cameleiros lançavam a sorte. Se um guia ficava doente ou morria, os cameleiros lançavam a sorte e escolhiam o novo guia. Mas tudo isso acontecia por uma única razão. Não importava quantas voltas tivesse que dar. A caravana seguia sempre em direção ao mesmo ponto. Depois de vencidos os obstáculos, ela voltava de novo, sua frente para o astro que indicava a posição do oásis. Quando as pessoas viam aquele astro brilhando no céu pela manhã, sabiam que ele indicava um lugar com mulheres, água, tâmaras e palmeiras. Só o inglês não percebia aquilo. Estava a maior parte do tempo imerso na leitura dos seus livros.
O rapaz também tinha um livro que havia tentado ler nos primeiros dias de viagem, mas achava muito mais interessante olhar a caravana e escutar o vento. Assim que aprendeu a conhecer melhor seu camelo e a se afeiçoar a ele, jogou o livro fora. Era um peso desnecessário. Apesar do rapaz haver criado a superstição de que toda vez que abria o livro encontrava alguém importante. Terminou fazendo amizade com o cameleiro que viajava sempre ao seu lado. De noite, quando paravam em volta das fogueiras, costumava contar suas aventuras como pastor ao cameleiro. Numa destas conversas, o cameleiro começou a falar de sua vida. Eu morava num lugar perto de El Cairum, contou. Tinha minha horta, meus filhos e uma vida que não ia mudar até o dia da minha morte. No ano em que a colheita foi melhor, seguimos para Meca e eu cumpri a única obrigação que estava faltando na minha vida. Podia morrer em paz e gostava daquilo. Certo dia a terra começou a tremer e o Nilo subiu além do limite. Aquilo que eu pensava que só acontecia com os outros terminou acontecendo comigo. Meus vizinhos tiveram medo de perder suas oliveiras com a inundação. Minha mulher teve receio de que nossos filhos fossem levados pelas águas. E eu tive pavor de ver destruído tudo que havia conquistado. Mas não houve jeito. A terra ficou imprestável e tive que arranjar outro meio de vida. Hoje sou cameleiro, mas aí entendi a palavra de Alá. Ninguém sente medo do desconhecido, porque qualquer pessoa é capaz de conquistar tudo o que quer e necessita. Só sentimos medo de perder aquilo que temos, sejam nossas vidas ou nossas plantações. Mas esse medo passa quando entendemos que nossa história e a história do mundo foram escritas pela mesma mão. Às vezes, as caravanas se encontravam durante a noite. Sempre uma delas tinha o que a outra estava precisando, como se realmente tudo fosse escrito por uma só mão. Os cameleiros trocavam informações sobre as tempestades de vento e se reuniam em torno das fogueiras, contando as histórias do deserto. Outras vezes, chegavam misteriosos homens encapuçados, eram beduínos que espionavam a rota seguida pelas caravanas, davam notícias de assaltantes e tribos bárbaras. Chegavam no silêncio e partiam no silêncio, com as roupas negras, deixando apenas os olhos de fora. Numa dessas noites, o cameleiro veio até a fogueira onde o rapaz e o inglês estavam sentados. Há rumores de guerra entre os clãs, disse o cameleiro. Os três ficaram quietos. O rapaz notou que havia medo no ar, mesmo que ninguém tivesse dito uma palavra. Mais uma vez estava percebendo a linguagem sem palavras, a linguagem universal. Depois de certo tempo, o inglês perguntou se havia perigo. Quem entra no deserto não pode voltar, disse o cameleiro. Quando não se pode voltar, só devemos ficar preocupados com a melhor maneira de seguir em frente. O resto é por conta de Alá, inclusive o perigo. E concluiu dizendo a misteriosa palavra, Maktub. Você precisa prestar mais atenção às caravanas, disse o rapaz ao inglês, depois que o cameleiro saiu. Elas dão muitas voltas, mas rumam sempre para o mesmo lugar. E você devia ler mais sobre o mundo, respondeu o inglês. Os livros são iguais às caravanas. O imenso grupo de homens e animais começou a andar mais rápido. Além do silêncio durante o dia, às noites, quando as pessoas costumavam se reunir para conversar em torno das fogueiras, começaram a ficar também silenciosas. Certo dia, o líder da caravana decidiu que nem fogueiras podiam mais ser acesas para não chamar a atenção sobre a caravana. Os viajantes passaram a fazer uma roda de animais e dormiam todos juntos no centro, tentando se proteger do frio noturno. O líder passou a instalar sentinelas armadas em volta do grupo. Numa
numa daquelas noites, o inglês não conseguiu dormir. Chamou o rapaz e começaram a passear pelas dunas em volta do acampamento. Era uma noite de lua cheia e o rapaz contou ao inglês toda a sua história. O inglês ficou fascinado com a loja que havia progredido depois que o rapaz começou a trabalhar nela. Esse é o princípio que move todas as coisas, disse. Na alquimia é chamado de alma do mundo. Quando você deseja algo de todo o seu coração, você está mais próximo da alma do mundo. Ela é sempre uma força positiva, disse. Disse também que isto não era apenas um dom dos homens. Todas as coisas sobre a face da terra tinham também uma alma, não importando se era mineral, vegetal, animal ou apenas um simples pensamento. Tudo que está sobre a terra e sobre a face da terra se transforma sempre, porque a terra está viva e tem uma alma. Somos parte desta alma e raramente sabemos que ela sempre trabalha em nosso favor. Mas você deve entender que na loja dos cristais, até mesmo os vasos estavam colaborando para o seu sucesso. O rapaz ficou em silêncio por algum tempo, olhando a lua e a areia branca. Tenho visto a caravana caminhando através do deserto, disse por fim. Ela e o deserto falam a mesma língua, e por isso ele permite que ela o atravesse. Vai testar cada passo seu para ver se está em perfeita sintonia com ele, e se estiver, ela chegará até o oásis. Se um de nós chegasse aqui com muita coragem, mas sem entender essa língua, ia morrer no primeiro dia. Continuaram olhando a lua juntos. Essa é a magia dos sinais, continuou o rapaz. Tenho visto como os guias leem os sinais do deserto e como a alma da caravana conversa com a alma do deserto. Depois de algum tempo, foi a vez do inglês falar. Preciso prestar mais atenção à caravana, disse por fim. E eu preciso ler seus livros, falou o rapaz. Eram livros estranhos. Falavam em Mercúrio, Sal, dragões e reis, mas ele não conseguia entender nada. Entretanto, havia uma ideia que parecia repetida em quase todos os livros. Todas as coisas eram manifestações de uma coisa só. Num dos livros, ele descobriu que o texto mais importante da alquimia tinha apenas poucas linhas e havia sido escrito numa simples esmeralda. É a tábua da esmeralda. Falou o inglês, orgulhoso por ensinar alguma coisa ao rapaz. E então, para que tantos livros? Para entender essas linhas, respondeu o inglês, sem estar muito convencido da própria resposta. O livro que mais interessou ao rapaz contava a história dos alquimistas famosos. Eram homens que tinham dedicado sua vida inteira a purificar metais nos laboratórios. Acreditavam que se um metal fosse cozinhado durante muitos e muitos anos, terminaria se libertando de todas as suas propriedades individuais e em seu lugar sobrava apenas a alma do mundo. Essa coisa única permitia que os alquimistas entendessem qualquer coisa sobre a face da terra, porque ela era a linguagem pela qual as coisas se comunicavam. Eles chamavam esta descoberta de grande obra, que era composta de uma parte líquida e uma parte sólida. Não basta observar os homens e os sinais para se descobrir essa linguagem? Perguntou o rapaz. Você tem mania de simplificar tudo, respondeu o inglês irritado. A alquimia é um trabalho sério. Precisa que cada passo seja seguido exatamente como os mestres ensinaram. O rapaz descobriu que a parte líquida da grande obra era chamada de elixir da longa vida e curava todas as doenças, além de evitar que o alquimista ficasse velho. E a parte sólida era chamada de pedra filosofal.
Não é fácil descobrir a pedra filosofal, disse o inglês. Os alquimistas ficavam muitos anos no laboratório, olhando aquele fogo que purificava os metais. Olhavam tanto o fogo que aos poucos suas cabeças iam perdendo todas as vaidades do mundo. Então, um belo dia, descobriam que a purificação dos metais havia terminado por purificar a eles mesmos. O rapaz se lembrou do mercador de cristais. Ele havia falado que tinha sido bom limpar seus vasos para que ambos se libertassem também dos maus pensamentos. Estava cada vez mais convencido de que a alquimia poderia ser aprendida na vida diária. Além disso, falou o inglês. A pedra filosofal tem uma propriedade fascinante. Uma pequena lasca dela é capaz de transformar grandes quantidades de metal em ouro. A partir dessa frase, o rapaz ficou interessadíssimo em alquimia. Pensava que, com um pouco de paciência, poderia transformar tudo em ouro. Leu a vida de várias pessoas que tinham conseguido. Helvétius, Elias, Fulcanelli, Geber. Eram histórias fascinantes. Todos estavam vivendo, até o final, sua lenda pessoal. Viajavam, encontravam sábios, faziam milagres na frente dos incrédulos, possuíam a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Mas quando queria aprender a maneira de conseguir a grande obra, ficava completamente perdido. Eram apenas desenhos, instruções em código, textos obscuros. Por que eles falam tão difícil? Perguntou certa noite ao inglês. Notou também que o inglês andava meio aborrecido e sentindo falta de seus livros. Para que só os que têm responsabilidade de entender que entendam, disse ele. Imagine se todo mundo saísse transformando chumbo em ouro. Daqui a pouco o ouro não ia valer nada. Só os persistentes, só aqueles que pesquisam muito é que conseguem a grande obra. Por isso, estou no meio desse deserto, para encontrar um verdadeiro alquimista que me ajude a decifrar os códigos. Quando foram escritos esses livros? Perguntou o rapaz. Há muitos séculos atrás. Naquela época não havia imprensa, insistiu o rapaz. Não havia jeito de todo mundo tomar conhecimento da alquimia. Por que essa linguagem tão estranha, cheia de desenhos? O inglês não respondeu nada. Disse que há vários dias estava prestando atenção à caravana e que não conseguia descobrir-se nada de novo. A única coisa que tinha notado era que os comentários sobre a guerra aumentavam cada vez mais. Um belo dia o rapaz entregou de volta os livros ao inglês. Então aprendeu muita coisa? Perguntou o outro, cheio de expectativa. Estava precisando de alguém com quem pudesse conversar para esquecer o medo da guerra. Aprendi que o mundo tem uma alma e quem entender essa alma entenderá a linguagem das coisas. Aprendi que muitos alquimistas viveram sua lenda pessoal e terminaram descobrindo a alma do mundo, a pedra filosofal, o elixir. Mas, sobretudo, aprendi que essas coisas são tão simples que podem ser escritas numa esmeralda. O inglês ficou decepcionado. Os anos de estudo, os símbolos mágicos, as palavras difíceis, os aparelhos de laboratório, nada disso havia impressionado o rapaz. Ele deve ter uma alma primitiva demais para compreender isso, pensou. Pegou seus livros e guardou nos sacos que pendiam no camelo. Volte para sua caravana, disse. Ela tampouco me ensinou qualquer coisa. O rapaz voltou a contemplar o silêncio do deserto e a areia levantada pelos animais. Cada um tem sua maneira de aprender, repetia consigo mesmo. A maneira dele não é a minha e minha maneira não é a dele, mas ambos estamos em busca de nossa lenda pessoal e eu o respeito por isso. A caravana começou a viajar dia e noite.
A toda hora apareciam os mensageiros encapuçados e o cameleiro, que havia se tornado amigo do rapaz, explicou que a guerra entre os clãs havia começado. Teriam muita sorte se conseguissem chegar ao oásis. Os animais estavam exaustos e os homens cada vez mais silenciosos. O silêncio era mais terrível na parte da noite, quando um simples relincho de camelo, antes que não passava de um relincho de camelo, agora assustava a todos e podia ser um sinal de invasão. O cameleiro, porém, parecia não se impressionar muito com a ameaça de guerra. Estou vivo, disse ao rapaz, enquanto comia um prato de tâmaras na noite sem fogueiras e sem lua. Enquanto estou comendo, não faço nada além de comer. Se estiver caminhando, apenas caminharei. Se tiver que lutar, será um dia tão bom quanto morrer, como qualquer outro. Porque não vivo nem no meu passado, nem no meu futuro. Tenho apenas o presente, e ele é o que me interessa. Se você puder permanecer sempre no presente, então será um homem feliz. Vai perceber que no deserto existe vida, que o céu tem estrelas e que os guerreiros lutam porque isso faz parte da raça humana. A vida será uma festa, um grande festival, porque ela é sempre e apenas o momento que estamos vivendo. 2 noites depois, quando se preparava para dormir, o rapaz olhou em direção ao astro que seguiam durante a noite. Achou que o horizonte estava um pouco mais baixo, porque em cima do deserto haviam centenas de estrelas. É o oásis, disse o cameleiro. E por que não chegamos lá imediatamente? Porque precisamos dormir. O rapaz abriu os olhos quando o sol começava a surgir no horizonte. Diante dele, onde as pequenas estrelas haviam estado durante a noite, estendia-se uma fila interminável de tamareiras cobrindo toda a frente do deserto. Conseguimos, disse o inglês, que também tinha acabado de acordar. O rapaz, porém, mantinha-se calado, aprendera o silêncio do deserto e contentava-se em olhar as tamareiras na sua frente. Ainda tinha que caminhar muito para chegar até as pirâmides e algum dia aquela manhã seria apenas uma lembrança. Mas agora ela era o momento presente, a festa da qual havia falado o cameleiro, e ele estava procurando vivê-lo com as lições do seu passado e os sonhos do seu futuro. Um dia aquela visão de milhares de tamareiras seria apenas uma lembrança, mas para ele neste momento significava sombra, água e um refúgio para a guerra. Assim como um relincho de camelo podia se transformar em perigo, uma fila de tamareiras podia significar um milagre. O mundo fala muitas linguagens, pensou o rapaz. Quando os tempos andam depressa, as caravanas correm também, pensou o alquimista, enquanto via chegar centenas de pessoas e animais ao oásis. As pessoas gritavam atrás dos recém-chegados, a poeira encobria o sol do deserto e as crianças pulavam de excitação ao ver os estranhos. O alquimista percebeu os chefes tribais se aproximarem do líder da caravana e conversarem longamente entre si. Mas nada daquilo interessava ao alquimista. Já havia visto muita gente chegar e partir, enquanto o oásis e o deserto permaneciam o mesmo. Tinha visto reis, mendigos, pisando aquelas areias que sempre mudavam de forma por causa do vento, mas que eram as mesmas que havia conhecido quando criança. Mesmo assim, não conseguia conter no fundo do seu coração um pouco de alegria, de vida que todo viajante experimentava quando, depois de terra amarela e céu azul, o verde das tamareiras aparecia diante de seus olhos. Talvez Deus tenha criado o deserto para que os homens pudessem sorrir com as tamareiras, pensou ele. Depois resolveu encontrar-se em assuntos mais práticos. Sabia que naquela caravana vinha um homem a quem devia ensinar parte de seus segredos.
Os sinais lhe haviam contado isso. Ainda não conhecia esse homem, mas seus olhos experimentados o reconheceriam quando visse. Esperava que fosse alguém tão capaz como seu aprendiz anterior. Não sei por que essas coisas têm que ser transmitidas de boca para ouvido, pensava ele. Não era exatamente porque as coisas eram secretas? Deus revelava prodigamente seus segredos a todas as criaturas. Ele só conhecia uma explicação para este fato. As coisas tinham que ser transmitidas assim, porque elas seriam feitas de vida pura, e este tipo de vida dificilmente consegue ser capturado em pinturas ou palavras, porque as pessoas se fascinam com pinturas e palavras e terminam se esquecendo da linguagem do mundo. Os recém-chegados foram trazidos imediatamente à presença dos chefes tribais de Al-Faion. O rapaz não podia acreditar no que estava vendo. Ao invés de um poço cercado de algumas palmeiras, como havia lido certa vez num livro de história, o oásis era muito maior do que várias aldeias da Espanha. Tinha 300 poços, 50.000 tamareiras e muitas tendas coloridas espalhadas entre elas. Parece as 1001 noites, disse o inglês, impaciente para encontrar-se logo com o alquimista. Foram cercados logo pelas crianças, que olhavam curiosas os animais, os camelos e as pessoas que chegavam. Os homens queriam saber se tinham visto algum combate, e as mulheres disputavam entre si os tecidos e pedras que os mercadores haviam trazido. O silêncio do deserto parecia um sonho distante. As pessoas falavam sem parar, riam e gritavam, como se tivessem saído de um mundo espiritual, para estarem de novo entre os homens. Estavam contentes e felizes. Apesar das precauções do dia anterior, o cameleiro explicou ao rapaz que os oásis no deserto eram sempre considerados terrenos neutros, porque a maior parte dos habitantes eram mulheres e crianças. E haviam oásis tanto de um lado como de outro. Assim, os guerreiros iam lutar nas areias do deserto e deixavam os oásis como cidades de refúgio. O líder da caravana reuniu todos com uma certa dificuldade e começou a dar as instruções. Iam permanecer ali até que a guerra entre os clãs tivesse terminada. Como eram visitantes, deviam compartilhar as tendas com habitantes do oásis que lhes dariam seus melhores lugares. Era a hospitalidade da lei. Depois pediu que todos, inclusive seus próprios sentinelas, entregassem as armas aos homens indicados pelos chefes tribais. São as regras da guerra, explicou o líder da caravana. Dessa maneira, os oásis não poderiam abrigar exércitos ou guerreiro. Para surpresa do rapaz, o inglês tirou de seu casaco um revólver cromado e entregou ao homem que recolhia as armas. Por que um revólver? Perguntou. Para aprender a confiar nos homens, respondeu o inglês. Estava contente por haver chegado ao final de sua busca. O rapaz, porém, pensava em seu tesouro. Quanto mais perto ele ficava de seu sonho, mais as coisas se tornavam difíceis. Não funcionava mais aquilo que o velho rei havia chamado de sorte de principiante. O que funcionava, sabia ele, era o teste da persistência e da coragem de quem busca sua lenda pessoal. Por isso ele não podia se apressar nem ficar impaciente. Se agisse assim, ia terminar sem ver os sinais que Deus havia posto no seu caminho. Deus colocou no meu caminho, pensou o rapaz, surpreso consigo mesmo. Até aquele momento, considerava os sinais como uma coisa do mundo, algo como comer ou dormir, algo como procurar um amor ou conseguir um emprego. Nunca tinha pensado que esta era uma linguagem de Deus que estava usando para mostrar-lhe o que devia fazer. Não fique impaciente, repetiu o rapaz para si mesmo.
Como disse o cameleiro, coma na hora de comer e caminhe na hora de caminhar. No primeiro dia, todos dormiram de cansaço, inclusive o inglês. O rapaz havia ficado longe dele numa tenda com outros 5 rapazes de idade quase igual à sua. Era gente do deserto e queriam saber histórias das grandes cidades. O rapaz falou de sua vida de pastor e ia começar a contar a sua experiência na loja de cristais quando o inglês entrou na tenda. Procurei-o a manhã inteira, disse enquanto carregava o rapaz para fora. Preciso que me ajude a descobrir onde mora o alquimista. Primeiro, os dois tentaram encontrar sozinhos. Um alquimista devia viver de maneira diferente das outras pessoas do oásis. E em sua tenda era muito provável que um forno estivesse sempre aceso. Andaram bastante até ficarem convencidos que o oásis era muito maior do que podiam imaginar e com muitas centenas de tendas. Perdemos quase o dia inteiro, disse o inglês, sentando-se com o rapaz perto de um dos poços do oásis. Talvez seja melhor perguntarmos, disse o rapaz. O inglês não queria contar aos outros sua presença no oásis e ficou bastante indeciso, mas acabou concordando e pediu ao rapaz, que falava melhor o árabe, para fazer isso. O rapaz se aproximou de uma mulher que havia chegado no poço para encher de água um saco de pele de carneiro. Boa tarde, senhora. Gostaria de saber onde vive um alquimista nesse oásis? Perguntou o rapaz. A mulher disse que jamais havia ouvido falar disso e foi imediatamente embora. Antes, porém, avisou ao rapaz que não devia conversar com mulheres vestidas de preto, porque eram mulheres casadas. Ele tinha que respeitar a tradição. O inglês ficou decepcionadíssimo. Tinha feito toda a sua viagem por nada. O rapaz também ficou triste. Seu companheiro também estava em busca de sua lenda pessoal. E quando alguém faz isso, o universo se esforça para que a pessoa consiga o que deseja, dissera o velho rei. Ele não podia estar enganado. Eu nunca tinha ouvido falar antes de alquimistas, disse o rapaz, senão tentaria ajudá-lo. Alguma coisa brilhou nos olhos do inglês. É isso. Talvez ninguém aqui saiba o que é um alquimista. Pergunte pelo homem que cura todas as doenças da aldeia. Várias mulheres vestidas de preto vieram buscar água no poço e o rapaz não conversou com elas, por mais que o inglês insistisse. Até que um homem se aproximou. Conhece alguém que cura as doenças da aldeia? Perguntou o rapaz. Alá cura todas as doenças, disse o homem, visivelmente apavorado com os estrangeiros. Vocês estão em busca de bruxos? E depois de dizer alguns versículos do Alcorão, seguiu seu caminho. Um outro homem se aproximou. Era mais velho e trazia apenas um pequeno balde. O rapaz repetiu a pergunta. Por que vocês querem conhecer esse tipo de homem? Respondeu o árabe com outra pergunta. Porque meu amigo viajou muitos meses para encontrá-lo, disse o rapaz. Se esse homem existe no oásis, deve ser muito poderoso, disse o velho depois de pensar por alguns instantes. Nem os chefes tribais conseguiram vê-lo quando precisam. Só quando ele assim determinasse. Esperem o final da guerra e então partam com a caravana. Não procurem entrar na vida do oásis, concluiu se afastando. Mas o inglês ficou exultante. Estavam na pista certa. Finalmente surgiu uma moça que não estava vestida de negro. Trazia um cântaro no ombro e a cabeça coberta com um véu, mas tinha o rosto descoberto. O rapaz aproximou-se para perguntar sobre o alquimista. Então foi como se o tempo parasse e a alma do mundo surgisse com toda a força diante do rapaz. Quando ele olhou seus olhos negros, seus lábios indecisos entre um sorriso e o silêncio, ele entendeu a parte mais importante, mais sábia da linguagem que o mundo falava e que todas as pessoas da terra eram capazes de entender em seus corações. E isso era chamado de amor, uma coisa mais antiga
que os homens e que o próprio deserto, e que, no entanto, ressurgia sempre com a mesma força, onde quer que dois pares de olhos se cruzassem, como se cruzaram aqueles dois pares de olhos diante de um poço. Os lábios finalmente resolveram dar um sorriso, e aquilo era um sinal, o sinal que ele esperou sem saber durante tanto tempo em sua vida, que tinha buscado nas ovelhas e nos livros, nos cristais e no silêncio do deserto. Ali estava a pura linguagem do mundo, sem explicações, porque o universo não precisava de explicações para continuar seu caminho no espaço sem fim. Tudo o que o rapaz entendia naquele momento era que estava diante da mulher de sua vida. E sem nenhuma necessidade de palavras, ela devia saber disso também. Tinha mais certeza disso do que de qualquer coisa no mundo, mesmo que seus pais e os pais de seus pais dissessem que era preciso namorar, noivar, conhecer a pessoa e ter dinheiro antes de se casar. Quem dizia isso talvez jamais tivesse conhecido a linguagem universal, porque quando se mergulha nela, é fácil entender que sempre existe no mundo uma pessoa que espera a outra, seja no meio de um deserto, seja no meio das grandes cidades. E quando essas pessoas se cruzam e os seus olhos se encontram, todo o passado e todo o futuro perde qualquer importância. E só existe aquele momento e aquela certeza incrível de que todas as coisas debaixo do sol foram escritas pela mesma mão. A mão que desperta o amor e que fez uma alma gêmea para cada pessoa que trabalha, descansa e busca tesouros debaixo do sol. Porque sem isso não haveria qualquer sentido para os sonhos da raça humana. Maktub, pensou o rapaz. O inglês levantou-se de onde estava sentado e sacudiu o rapaz. Vamos, pergunte ela. O rapaz se aproximou da moça. Ela tornou a sorrir. Ele sorriu também. Como você se chama? Perguntou. Me chamo Fátima, disse a moça, olhando para o chão. É um nome que algumas mulheres têm na terra de onde venho. É o nome da filha do profeta, disse Fátima. Os guerreiros que levaram para lá. A moça, delicada, falava de guerreiros com orgulho. Ao seu lado, o inglês insistia e o rapaz perguntou pelo homem que curava todas as doenças. É um homem que conhece os segredos do mundo? Conversa com os djinns do deserto, ele falou. Os djinns eram os demônios. E a moça apontou para o sul, para o lugar onde aquele estranho homem morava. Depois encheu seu cântaro e partiu. O inglês partiu também em busca do alquimista, e o rapaz ficou por muito tempo sentado ao lado do poço, entendendo que algum dia o levante havia deixado em seu rosto o perfume daquela mulher, e que já amava antes mesmo de saber que ela existia, e que seu amor por ela faria com que encontrasse todos os tesouros do mundo. No dia seguinte, o rapaz voltou para o poço para esperar a moça. Para sua surpresa, encontrou lá o inglês, olhando pela primeira vez o deserto. Esperei a tarde e a noite, disse o inglês. Ele chegou junto com as primeiras estrelas e eu lhe contei o que estava procurando. Então ele me perguntou se já havia transformado chumbo em ouro. Eu disse que era isso que eu queria aprender. Ele me mandou tentar. Foi tudo o que me disse. Vá tentar. O rapaz ficou quieto. O inglês havia viajado tanto para ouvir o que já sabia. Aí ele se lembrou de que tinha dado 6 ovelhas ao velho rei pela mesma razão. Então tente, disse para o inglês. É isso que vou fazer e vou começar agora. Pouco depois que o inglês saiu, Fátima chegou para apanhar água com seu cântaro. Vim dizer-lhe uma coisa simples, falou o rapaz. Eu quero que você seja minha mulher, eu te amo.
A moça deixou que seu cântaro derramasse a água. Vou esperá-la todos os dias aqui. Cruzei o deserto em busca de um tesouro que se encontra perto das pirâmides e agora foi para mim uma maldição. E a guerra foi para mim uma maldição. Agora ela é uma bênção porque me deixa perto de você. A guerra um dia vai acabar, disse a moça. O rapaz olhou as tamareiras do oásis. Havia sido pastor e ali existiam muitas ovelhas. Fátima era mais importante que o tesouro. Os guerreiros buscavam seus tesouros, disse a moça, como se estivesse adivinhando o pensamento do rapaz. E as mulheres do deserto têm orgulho de seus guerreiros. Depois tornou a encher seu cântaro e foi embora. Todos os dias o rapaz ia para o poço esperar Fátima. Contou-lhe de sua vida de pastor, do rei, da loja de cristais. Ficaram amigos e, com exceção de 15 minutos que passava com ela, o resto do dia custava infinitamente a passar. Quando já estava há quase um mês no oásis, o líder da caravana convocou a todos para uma reunião. Não sabemos quando a guerra vai acabar e não podemos seguir viagem, disse. Os combates devem durar por muito tempo, talvez muitos anos. Existem guerreiros fortes e valentes de ambos os lados e existe a honra de combater em ambos os exércitos. Não é uma guerra entre bons e maus, é uma guerra entre forças que lutam pelo mesmo poder. E quando esse tipo de batalha começa, demora mais que as outras, porque Alá está dos dois lados. As pessoas se dispersaram. O rapaz tornou a encontrar-se com Fátima aquela tarde e contou da reunião. No segundo dia que nos encontramos, disse Fátima, você me falou do seu amor. Depois me ensinou coisas belas, como a linguagem e a alma do mundo. Tudo isso me faz, aos poucos, ser parte de você. O rapaz ouvia sua voz e achava mais bela que o barulho do vento nas folhas das tamareiras. Faz muito tempo que estive aqui nesse poço esperando por você. Não consigo me lembrar do meu passado, da tradição, da maneira que os homens esperam que se comportem as mulheres do deserto. Desde criança eu sonhava que o deserto ia me trazer o maior presente de minha vida. Esse presente chegou afinal e é você. O rapaz pensou em tocar sua mão, mas Fátima segurava as alças do cântaro. Você me falou dos seus sonhos, do velho rei e do tesouro. Você me falou dos sinais. Então não tenho medo de nada, porque foram esses sinais que me trouxeram você. E eu sou parte do seu sonho, da sua lenda pessoal, como você costuma chamar. Por isso, quero que siga em direção ao que veio buscar. Se tiver que esperar o final da guerra, muito bem. Mas se tiver que seguir antes, vá em direção à sua lenda. As dunas mudam com o vento, mas o deserto permanece no mesmo. Assim será com o nosso amor. Maktub disse, se eu for parte de sua lenda, você voltará um dia. O rapaz saiu triste do encontro com Fátima. Ele se lembrava de muita gente que havia conhecido. Os pastores casados tinham muita dificuldade em convencer suas esposas de que precisavam andar pelos campos. O amor exigia estar junto da pessoa amada. No dia seguinte, ele contou tudo isso a Fátima. O deserto leva os homens e nem sempre os traz de volta, disse ela. Então nos acostumamos com isso, e eles passam a existir nas nuvens sem chuva, nos animais que se escondem entre as pedras, na água que sai generosa da terra. Eles passam a fazer parte de tudo, passam a ser a alma do mundo. Alguns retornam e então todas as outras mulheres ficam felizes, porque os homens que elas esperam também podem voltar um dia. Antes eu olhava essas mulheres e invejava sua felicidade. Agora vou ter também uma pessoa para esperar. Sou uma mulher do deserto e me orgulho disso. Quero que meu homem também caminhe livre como o vento que move as dunas.
Quero também poder ver meu homem nas nuvens, nos animais e na água. O rapaz foi procurar o inglês. Queria contar-lhe sobre Fátima. Ficou surpreso quando viu que o inglês havia construído um pequeno forno ao lado de sua tenda. Era um forno estranho, com um frasco transparente em cima. O inglês alimentava o fogo com lenha e olhava o deserto. Seus olhos pareciam ter mais brilho quando passava o tempo todo lendo livros. Essa é a primeira fase do trabalho, disse o inglês. Tenho que separar o enxofre impuro. Para isso, não posso ter medo de falhar. O meu medo de falhar foi que me impediu de tentar a grande obra até hoje. É agora que estou começando o que podia ter começado há 10 anos atrás, mas me sinto feliz de não ter esperado 20 anos para isso. E continuou a alimentar o fogo e a olhar o deserto. O rapaz ficou ao seu lado por algum tempo, até que o deserto começou a ficar rosado com a luz do entardecer. Então ele sentiu uma imensa vontade de ir até lá para ver se o silêncio conseguia responder suas perguntas. Caminhou sem destino por algum tempo, mantendo as tamareiras do oásis ao alcance de seus olhos. Escutava o vento e sentia as pedras sob o céu. Às vezes encontrava alguma concha e sabia que aquele deserto, num tempo remoto, havia sido um grande mar. Depois sentou-se numa pedra e deixou-se hipnotizar pelo horizonte que existia na sua frente. Não conseguia entender o amor sem o sentimento de posse. Mas Fátima era uma mulher do deserto, e se alguém podia lhe ensinar isso, era o deserto. Ficou assim sem pensar em nada, até que pressentiu um movimento sobre a sua cabeça. Olhando para o céu, viu que eram 2 gaviões voando muito alto. O rapaz começou a olhar os gaviões e os desenhos que eles faziam no céu. Parecia uma coisa desordenada. Entretanto, tinham algum sentido para o rapaz. Apenas não conseguia compreender seu significado. Decidiu então que devia acompanhar com os olhos o movimento dos pássaros e talvez pudesse ler alguma coisa. Talvez o deserto pudesse lhe explicar o amor sem posse. Começou a sentir sono. Seu coração pediu para que não dormisse. Ao invés disso, devia se entregar. Estava penetrando na linguagem do mundo e tudo nessa terra faz sentido. Até mesmo o voo dos gaviões, disse. E aproveitou para agradecer pelo fato de estar cheio de amor por uma mulher. Quando se ama, as coisas fazem ainda mais sentido, pensou. De repente, um gavião deu um rápido mergulho no céu e atacou o outro. Quando fez esse movimento, o rapaz teve uma súbita e rápida visão. Um exército de espadas desembainhadas entrando no oásis. A visão logo sumiu. Mas aquilo lhe deixou sobressaltado. Havia ouvido falar das miragens e já havia visto algumas. Eram desejos que se materializavam sobre a areia do deserto. Entretanto, ele não desejava um exército invadindo os oásis. Pensou em esquecer aquilo e voltar à sua meditação. Tentou novamente concentrar-se no deserto cor-de-rosa e nas pedras. Mas alguma coisa em seu coração não o deixava quieto. Siga sempre os sinais, dissera o velho rei, e o rapaz pensou em Fátima, lembrou-se do que havia visto e pressentiu que estava próximo de acontecer. Com muita dificuldade saiu do transe em que havia entrado, levantou-se e começou a caminhar em direção às tamareiras. Mais uma vez percebi as muitas linguagens das coisas. Dessa vez o deserto era seguro e o oásis se transformara em perigo. O cameleiro estava sentado aos pés de uma tamareira, também olhando o pôr do sol. Viu quando o rapaz surgiu por detrás de uma das dunas. Um exército se aproxima, disse. Tive uma visão. O deserto enche de visão o coração de um homem, respondeu o cameleiro. Mas o rapaz lhe contou dos gaviões.
Estava olhando seu vôo quando tinha mergulhado de repente na alma do mundo. O cameleiro ficou quieto. Entendia o que o rapaz estava falando. Sabia que qualquer coisa na face da terra pode contar a história de todas as coisas. Se abrisse um livro em qualquer página, ou olhasse as mãos das pessoas, ou cartas de baralho, ou voos dos pássaros, ou seja lá o que fosse, qualquer pessoa iria encontrar um laço com a coisa que estava vivendo. Na verdade, não eram umas coisas que mostravam nada, eram umas pessoas que, olhando para as coisas, descobriam a maneira de penetrar na alma do mundo. O deserto estava cheio de homens que ganhavam a vida porque podiam penetrar com facilidade na alma do mundo. Eram conhecidos por adivinhos e temidos por mulheres e velhos. Os guerreiros raramente os consultavam, porque era impossível entrar numa batalha sabendo quem se vai morrer. Os guerreiros preferiam o sabor da luta e a emoção do desconhecido. O futuro havia sido escrito por Alá e o que quer que ele tivesse escrito era sempre para o bem do homem. Então os guerreiros viviam apenas o presente, porque o presente era cheio de surpresas e eles tinham que prestar atenção em muitas coisas. Onde estava a espada do inimigo? Onde estava seu cavalo? Qual o próximo golpe que devia desferir para salvar a vida? O cameleiro não era guerreiro e já havia consultado alguns adivinhos. Muitos disseram certas coisas, outros disseram coisas erradas. Até que um deles, o mais velho e o mais temido, perguntou por que o cameleiro estava tão interessado em saber do futuro. Para que possa fazer as coisas, respondeu o cameleiro, e mudar o que não gostaria que acontecesse. Então deixará de ser seu futuro, respondeu o adivinho. Talvez então eu queira saber o futuro para me preparar para as coisas que virão. Se forem coisas boas, isso será uma agradável surpresa, disse o adivinho. Se forem coisas ruins, você estará sofrendo muito antes delas acontecerem. Quero saber o futuro porque sou um homem, disse o cameleiro para o adivinho. E os homens vivem em função do seu futuro. O adivinho ficou quieto por algum tempo. Ele era especialista no jogo de varetas que eram atiradas no chão e interpretadas da maneira que caíam. Naquele dia, ele não jogou as varetas, envolveu-as num lenço e tornou a colocar no bolso. Ganho a vida adivinhando o futuro das pessoas, disse ele. Conheço a ciência das varetas e sei como utilizá-la para penetrar nesse espaço onde tudo está escrito. Ali posso ler o passado, descobrir o que já foi esquecido e entender os sinais do presente. Quando as pessoas me consultam, eu não estou lendo o futuro, estou adivinhando o futuro, porque o futuro pertence a Deus e Ele só o revela em circunstâncias extraordinárias. E como consigo adivinhar o futuro? Pelos sinais do presente. No presente é que está o segredo. Se você prestar atenção no presente, poderá melhorá-lo. E se você melhorar o presente, o que acontecerá depois também será melhor. Esqueça o futuro e viva cada dia de sua vida nos ensinamentos da lei e na confiança de que Deus cuida dos seus filhos. Cada dia traz em si a eternidade. O cameleiro quis saber quais as circunstâncias em que Deus permitia ver o futuro. Quando Ele mesmo mostra, e Deus mostra o futuro raramente, e por uma única razão, é um futuro que foi escrito para ser mudado. Deus tinha mostrado um futuro ao rapaz, pensou o cameleiro, porque queria que o rapaz fosse o seu instrumento. Vá falar com os chefes tribais, disse o cameleiro. Conte dos guerreiros que se aproximam. Eles vão rir de mim. São homens do deserto e os homens do deserto não estão acostumados com sinais. Então já devem saber. Não estão preocupados com isso. Acreditam que, se tiverem que saber algo que Alá deseja lhe contar, alguma pessoa lhes dirá isso. Já aconteceu muitas vezes antes, mas hoje essa pessoa é você. O rapaz pensou em Fátima e resolveu ir ver os chefes tribais.
Trago sinais do deserto, disse aos guardas que ficavam na porta da imensa tenda branca no centro do oásis. Quero ver os chefes. O guarda não disse nada, entrou e demorou-se muito lá dentro. Depois saiu com um árabe jovem vestido de branco e ouro. O rapaz contou ao jovem o que havia visto. Ele pediu que esperasse um pouco e tornou a entrar. A noite caiu, entraram e saíram vários árabes e mercadores. Aos poucos, as fogueiras foram se apagando e o oásis começou a ficar tão silencioso como o deserto. Só a luz da grande tenda continuava acesa. Durante todo esse tempo, o rapaz pensava em Fátima, ainda sem entender a conversa daquela tarde. Finalmente, depois de muitas horas de espera, o rapaz mandou que o rapaz entrasse. O guarda mandou que o rapaz entrasse. O que viu o deixou extasiado. Nunca poderia imaginar que no meio do deserto existisse uma tenda como aquela. O chão estava coberto com os mais belos tapetes que já havia pisado, e do teto pendiam lustres de metal amarelo trabalhado, coberto com velas acesas. Os chefes tribais estavam sentados no fundo da tenda em semicírculo, descansando, seus braços e pernas em almofadas de seda com ricos bordados. Criados entravam e saíam com bandejas de prata cheias de especiarias e chá. Alguns se encarregavam de manter acesas as brasas dos narguilés. Um suave perfume de fundo enchia o ambiente. Haviam 8 chefes, mas o rapaz logo percebeu quem era o mais importante. Um árabe vestido de branco e ouro, sentado no centro do semicírculo. E ao seu lado estava o jovem árabe com quem tinha conversado antes. Quem é o estrangeiro que fala de sinais? Perguntou um dos chefes olhando para ele. Eu sou, respondeu, e contou o que havia visto. E por que o deserto ia contar isso a um estranho quando sabe que estamos há várias gerações aqui? Disse outro chefe tribal. Porque os meus olhos ainda não se acostumaram com o deserto, respondeu o rapaz, e eu posso ver coisas que os olhos habituados demais não conseguem ver. E porque eu sei da alma do mundo? É porque eu sei da alma do mundo, pensou consigo mesmo, mas não falou nada, porque os árabes não acreditam nessas coisas. O oásis é um terreno neutro. Ninguém ataca um oásis, disse um terceiro chefe. Eu conto apenas o que vi. Se não quiserem acreditar, não façam nada. Um completo silêncio abateu-se sobre a tenda, seguido de uma exaltada conversa entre os chefes tribais. Falavam num dialeto árabe que o rapaz não entendia, mas quando ele fez menção de ir embora, um guarda disse para ficar. O rapaz começou a sentir medo. Os sinais diziam que havia alguma coisa errada. Lamentou haver conversado com o cameleiro a respeito. De repente, o velho que estava no centro deu um sorriso quase imperceptível e o rapaz tranquilizou-se. O velho não havia participado da discussão e não dissera uma palavra até aquele momento, mas o rapaz já estava acostumado com a linguagem do mundo e pôde sentir uma vibração de paz cruzando a tenda de ponta a ponta. Sua intuição dizia que havia agido corretamente em vir. A discussão acabou, ficaram em silêncio por algum tempo ouvindo o velho. Depois ele se virou para o rapaz. Desta vez seu rosto estava frio e distante. Há 2000 anos, numa terra distante, jogaram no poço e venderam como escravo um homem que acreditava em sonhos, disse o velho. Nossos mercadores o compraram e o trouxeram para o Egito. E todos nós sabemos, quem acredita em sonhos também sabe interpretá-los. Embora nem sempre se consiga realizá-los, pensou o rapaz, lembrando-se da velha cigana. Por causa dos sonhos do faraó, com vacas magras e gordas, esse homem livrou o Egito da fome. Seu nome era José. Era também um estrangeiro numa terra estrangeira, como você, e devia ter mais ou menos a sua idade. O silêncio continuou. Os olhos do velho se mantinham frios. Sempre seguimos a tradição.
A tradição salvou o Egito da fome naquela época e o fez mais rico entre os povos. A tradição ensina como os homens devem atravessar o deserto e casar suas filhas. A tradição diz que um oásis é um terreno neutro porque ambos os lados têm oásis e são vulneráveis. Ninguém disse qualquer palavra enquanto o velho falava. Mas a tradição diz também para acreditarmos nas mensagens do deserto. Tudo o que sabemos foi o deserto que nos ensinou. O velho fez um sinal e todos os árabes se levantaram. A reunião estava para terminar. Os narguilés foram apagados e os guardas se colocaram em posição de sentido. O rapaz preparou-se para sair, mas o velho falou ainda mais uma vez. Amanhã nós vamos romper um acordo que diz que ninguém do oásis pode portar armas. Durante o dia inteiro aguardaremos os inimigos. Quando o sol descer no horizonte, os homens me devolverão as armas. Para cada 10 inimigos mortos, você receberá uma moeda de ouro. Entretanto, as armas não podem sair do seu lugar sem experimentarem a batalha. São caprichosas como o deserto. E se as acostumamos com isso, da próxima vez podem ter preguiça de disparar. Se nenhuma delas tiver sido utilizada amanhã, pelo menos uma será usada em você. O oásis estava iluminado apenas pela lua cheia quando o rapaz saiu. Eram 20 minutos de caminhada até a sua tenda e ele começou a andar. Estava assustado com tudo o que havia acontecido. Tinha mergulhado na alma do mundo e o preço por acreditar naquilo era sua vida. Uma aposta alta, mas tinha apostado alto desde o dia que havia vendido suas ovelhas para seguir a lenda pessoal. E como dizia o cameleiro, morrer amanhã era tão bom como morrer em qualquer outro dia. Todo dia era feito para ser vivido ou para abandonar o mundo. Tudo dependia apenas de uma palavra: Maktub. Caminhou em silêncio, não estava arrependido. Se morresse amanhã seria porque Deus não estava com vontade de mudar o futuro, mas teria morrido depois de haver cruzado o estreito, trabalhado em uma loja de cristais, conhecido o silêncio do deserto e os olhos de Fátima. Tinha vivido intensamente cada um dos seus dias, desde que havia saído de casa há tanto tempo atrás. Se morresse amanhã, seus olhos teriam visto muito mais coisas do que os olhos dos outros pastores, e o rapaz tinha orgulho disto. De repente ouviu um estrondo e foi jogado subitamente por terra, com o impacto de um vento que não conhecia. O lugar encheu-se de poeira que quase cobriu a lua. Na sua frente, um enorme cavalo branco empinou, soltando um relincho aterrador. O rapaz mal podia ver o que se passava, mas quando a poeira assentou um pouco, sentiu um pavor que jamais havia sentido antes. Em cima do cavalo estava um cavaleiro todo vestido de negro, com um falcão em seu ombro esquerdo. Usava um turbante e um lenço que lhe cobria todo o rosto, deixando apenas os olhos de fora. Parecia o mensageiro do deserto, mas sua presença era mais forte do que todas as pessoas que havia conhecido até agora. O estranho cavaleiro puxou a enorme espada curva que trazia presa à sela. O aço brilhou como a luz da lua. Quem ousou ler o voo dos gaviões? Perguntou com uma voz tão forte que pareceu ecoar entre as 50.000 tamareiras do Alfaion. Eu ousei, disse o rapaz. Lembrou-se imediatamente da imagem de Santiago Matamoros, do seu cavalo branco com os infiéis sobre as patas. Era exatamente assim, só que agora a situação estava invertida. Eu ousei, repetiu o rapaz, e abaixou a cabeça para receber o golpe da espada. Muitas vidas serão salvas porque vocês não contavam com a alma do mundo. A espada, porém, não desceu rápido. A mão do estranho foi abaixando lentamente até que a ponta da lâmina tocou na testa do rapaz.
Era tão afiada que saiu uma gota de sangue. O cavaleiro estava completamente imóvel. O rapaz também. Não pensou um minuto sequer em fugir. Dentro do seu coração, uma estranha alegria tomou conta dele. Ia morrer por sua lenda pessoal e por Fátima. Os sinais eram verdadeiros, enfim. Ali estava o inimigo e por causa disso ele não precisava se preocupar com a morte, porque havia uma alma do mundo. Daqui a pouco ele estaria fazendo parte dela e amanhã o inimigo faria parte dela também. O estranho, porém, apenas mantinha a espada em sua testa. Por que você leu o voo dos pássaros? Li apenas o que os pássaros queriam contar. Eles querem salvar o oásis e vocês morrerão. O oásis tem mais homens que vocês. A espada continuava em sua testa. Quem é você para mudar o destino de Alá? Alá fez os exercícios e fez também os pássaros. Alá fez os exércitos e fez também os pássaros. Alá me mostrou a linguagem dos pássaros. Tudo foi escrito pela mesma mão, disse o rapaz, lembrando as palavras do cameleiro. O estranho finalmente retirou a espada da testa. O rapaz sentiu um certo alívio, mas não podia fugir. Cuidado com as adivinhações, disse o estranho. Quando as coisas estão escritas, não há como evitá-las. Apenas vi o exército, disse o rapaz, não vi o resultado de uma batalha. O cavaleiro parecia contente com a resposta, mas mantinha a espada em sua mão. O que faz um estrangeiro numa terra estrangeira? Busco minha lenda pessoal, algo que você não entenderá nunca. O cavaleiro colocou a espada na bainha e o falcão no seu ombro deu um grito estranho. O rapaz começou a relaxar. Precisava testar sua coragem, disse o estranho. A coragem é o dom mais importante para quem busca a linguagem do mundo. O rapaz ficou surpreso. Aquele homem estava falando em coisas que pouca gente conhecia. É preciso não relaxar nunca, mesmo tendo chegado tão longe, continuou ele. É preciso amar o deserto, mas jamais confiar inteiramente nele, porque o deserto é uma prova para todos os homens. Testa cada passo e mata quem se distrai. Suas palavras lembravam as palavras do velho rei. Se os guerreiros chegarem e sua cabeça ainda estiver sobre o pescoço, depois que o sol morrer, me procure, disse o estranho. A mesma mão que havia segurado aquela espada empunhou um chicote. O cavalo empinou de novo, levantando uma nuvem de poeira. Onde você mora? Gritou o rapaz, enquanto o cavaleiro se afastava. A mão com o chicote apontou em direção ao sul. O rapaz tinha encontrado o alquimista. Na manhã seguinte, haviam 2.000 homens armados entre as tamareiras de Alfaion antes que o sol chegasse ao topo do céu. 500 guerreiros apareceram no horizonte. Os cavaleiros entraram no oásis pela porta norte. Parecia uma expedição de paz, mas haviam armas escondidas sobre os mantos brancos. Quando chegaram perto da grande tenda que ficava no centro de Alfaion, puxaram as cimitaras e as espingardas e atacaram uma tenda vazia. Os homens do oásis cercaram os cavaleiros do deserto. Em meia hora haviam 499 corpos espalhados pelo chão. As crianças estavam no outro extremo do bosque de tamareiras e não viram nada. As mulheres rezavam por seus maridos nas tendas e também não viram nada. Não fosse pelos corpos espalhados, o oásis parecia viver um dia normal. Apenas um guerreiro foi poupado, o comandante do batalhão. De tarde, ele foi conduzido diante dos chefes tribais que lhe perguntaram por que havia rompido a tradição. O comandante disse que seus homens estavam com fome e sede, exaustos por tantos dias de batalha, e haviam decidido tomar um oásis para poder recomeçar a luta. O chefe tribal disse que sentia pelos guerreiros, mas a tradição jamais pode ser rompida. A única coisa que muda no deserto são as dunas quando sopra o vento. Depois condenou o comandante a uma morte sem honra.
Ao invés do aço ou da bala de fuzil, ele foi enforcado numa tamareira também morta. Seu corpo balançou com o vento do deserto. O chefe tribal chamou o estrangeiro e lhe deu 50 moedas de ouro. Depois tornou a recordar a história de José do Egito e pediu para que fosse conselheiro do oásis. Quando o sol se pôs por completo e as primeiras estrelas começaram a aparecer, não brilhavam muito porque a lua cheia continuava. O rapaz andou em direção ao sul. Havia apenas uma tenda e alguns árabes que passavam diziam que o lugar era cheio de jins. Mas o rapaz sentou-se e esperou durante algum tempo. O alquimista apareceu quando a lua já estava alto no céu. Trazia 2 gaviões mortos no ombro. Aqui estou, disse o rapaz. Não devia estar, respondeu o alquimista. Ou sua lenda pessoal era chegar até aqui? Existe uma guerra entre os clãs. Não é possível cruzar o deserto. O alquimista desceu do seu cavalo e fez um sinal para que o rapaz entrasse com ele na tenda. Era uma tenda igual a todas as outras que havia conhecido no oásis, exceto a grande tenda central, que tinha um luxo dos contos de fada. Ele procurou os aparelhos e fornos de alquimia, mas não encontrou nada. Havia apenas uns poucos livros empilhados, um fogão para cozinhar e os tapetes cheios de desenhos misteriosos. Sente-se aqui que vou preparar um chá, disse o alquimista, e comeremos juntos esses gaviões. O rapaz suspeitou que eram os mesmos pássaros que havia visto no dia anterior, mas não disse nada. O alquimista acendeu o fogo e em pouco tempo o delicioso cheiro de carne enchia a tenda. Era melhor que o perfume dos narguilés. Por que quis me ver? Disse o rapaz. Por causa dos sinais, respondeu o alquimista. O vento me contou que você viria e eu ia precisar de ajuda. Não sou eu, é o outro estrangeiro, o inglês. Ele é que você estava buscando. Ele tem que encontrar outras coisas antes de me encontrar, mas está no caminho certo. Passou a olhar o deserto. E eu? Quando se quer uma coisa, todo o universo conspira para que a pessoa consiga realizar seu sonho, disse o alquimista, repetindo as palavras do velho rei. O rapaz entendeu. Outro homem estava no seu caminho para conduzi-lo até sua lenda pessoal. Então você vai me ensinar? Não. Você já sabe de tudo o que precisa. Vou apenas lhe fazer seguir em direção ao seu tesouro. Existe uma guerra entre clãs, repetiu o rapaz. Eu conheço o deserto. Já encontrei meu tesouro. Tenho um camelo, o dinheiro das lojas de cristais e 50 moedas de ouro. Posso ser um homem rico na minha terra. Mas nada disso está perto das pirâmides, disse o alquimista. Tenho Fátima e é um tesouro maior que todo esse que consegui juntar. Também ela não está perto das pirâmides. Comeram os gaviões em silêncio. O alquimista abriu a garrafa e derramou um líquido vermelho no copo do rapaz. Era vinho, um dos melhores vinhos que havia tomado em sua vida. Mas o vinho era proibido pela lei. O mal não é o que entra pela boca do homem, disse o alquimista. O mal é o que sai dela. O rapaz começou a sentir-se alegre com o vinho, mas o alquimista lhe inspirava medo. Sentaram-se do lado de fora da tenda, olhando o brilho da lua que ofuscava as estrelas. Beba e se distraia um pouco, disse o alquimista, notando que o rapaz começava a ficar cada vez mais alegre. Repouse como um guerreiro sempre repousa antes do combate, mas não esqueça que o seu coração está onde está o seu tesouro. E que seu tesouro precisa ser encontrado para que tudo isso que você descobriu no caminho possa fazer sentido. Amanhã venda seu camelo e compre um cavalo. Os camelos são traiçoeiros, andam milhares de passos e não dão qualquer sinal de cansaço. De repente, porém, ajoelham e morrem. Os cavalos vão se cansando aos poucos
e você poderá saber sempre o quanto pode pedir deles ou a época em que vão morrer. Na noite seguinte, o rapaz apareceu com um cavalo na tenda do alquimista. Esperou um pouco e ele apareceu, montado em seu animal e com o falcão no ombro esquerdo. Mostre-me a sua vida no deserto, disse o alquimista. Só quem acha vida pode encontrar tesouros. Começaram a caminhar pelas areias, com a lua ainda brilhando sobre os dois. Não sei se vou conseguir encontrar vida no deserto, pensou o rapaz. Não conheço ainda o deserto. Quis virar-se e dizer isso ao alquimista, mas tinha medo dele. Chegaram ao lugar de pedras, onde o rapaz havia visto os gaviões no céu. Entretanto, tudo era silêncio e vento. Não consigo encontrar vida no deserto, disse o rapaz. Sei que ela existe, mas não consigo encontrá-la. A vida atrai a vida, respondeu o alquimista. E o rapaz entendeu. Na mesma hora, soltou as rédeas de seu cavalo e ele saiu livremente pelas pedras e areia. O alquimista seguia em silêncio e o cavalo do rapaz andou por quase meia hora. Já não podiam mais ver as tamareiras do oásis, apenas a lua gigantesca do céu e as rochas brilhando com a cor da prata.